Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário, e nesse vídeo eu venho fazer alguns comentários acerca de uma questão de direito previdenciário que eu elaborei e postei lá no meu perfil do Instagram e do Facebook. E a questão é sobre o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC. Então, vamos lá aos comentários dessa questão. A questão diz o seguinte, aqui ó, questão elaborada pelo professor. Eu tenho, de vez em quando, elaborado algumas questões que eu tenho achado interessante e tenho disponibilizado para os nossos seguidores lá tanto no perfil do Instagram, como também no meu perfil, na minha página do Facebook. Então essa questão é acerca do BPC, Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. A questão diz o seguinte: João tem 67 anos de idade e é casado com Maria. O casal tem um filho, Pedrinho, portador de deficiência grave. Essa informação aqui de que Pedrinho é portador de deficiência grave é importante para a resolução da questão. Continuando, João recebe uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, sendo esse o único rendimento da família. Essa aqui também é uma informação muito importante. João é aposentado, João tem 67 anos de idade, o valor da aposentadoria de João é um salário mínimo. E João é o pai de Pedrinho, e Pedrinho é portador de deficiência grave. Tá legal? Então, todas essas informações que foram dadas até agora são muito importantes para a resolução da questão. Continuando, nessa situação, Pedrinho tem direito ao recebimento do benefício de prestação continuada da assistência social no valor de um salário mínimo. Bem, para saber se Pedrinho tem ou não tem direito a receber o BPC, nós temos que ver os requisitos estabelecidos pela legislação. E vamos começar aqui pela Constituição Federal, que é a nossa lei maior. O artigo 203 da Constituição Federal, ele trata da assistência social. Aí aqui o artigo 203 diz: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. Então esse artigo 203 tem 5 incisos. O que são esses 5 incisos? Esses 5 incisos são os objetivos da assistência social. Aqui não vamos ver quais são todos os objetivos. Vamos ver apenas o objetivo de número 5, que está aqui no inciso 5 do artigo 203 da Constituição. O artigo 203, inciso 5, diz que um dos objetivos da assistência social é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso. Aí vejam, aqui tem um requisito para que tanto o idoso como a pessoa portadora de deficiência tenha direito a receber esse benefício no valor de um salário mínimo. Tanto o idoso como a pessoa portadora de deficiência, para receber esse benefício da assistência social no valor de um salário mínimo, é necessário que ela comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Aqui na nossa questão, o nosso amigo Pedrinho, ele não tem rendimento próprio.
porque a questão deixa clara que o único rendimento dessa família é a aposentadoria do pai de Pedrinho e o valor da aposentadoria é um salário mínimo. Então, Pedrinho não tem renda para prover a sua manutenção, mas pode ser que a família dele tenha renda. Se a família de Pedrinho tiver renda para prover a manutenção de Pedrinho, Pedrinho não terá direito ao benefício de prestação continuada. Mas a Constituição Federal, ela não diz o que significa uma família não ter renda para prover a manutenção de um idoso ou de um portador de deficiência. Então isso coube à Lei 8.742, lá no seu artigo 20, regulamentar essas questões. O artigo 20 da LOAS, essa Lei 8.742, ela é conhecida como LOAS. LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social. Então, o artigo 20 da LOAS, ele regulamenta esse objetivo da assistência social que está previsto aqui no inciso 5 do artigo 203 da Constituição. Então vamos lá para a LOAS. Está aqui, ó. A primeira coisa que a LOAS fez foi dar um nome ao benefício. Aquele benefício de que trata o inciso 5 do artigo 203, perceba que a Constituição não deu um nome para ele. Disse apenas que o idoso e a pessoa com portadora de deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família, tem direito a um benefício mensal no valor de um salário mínimo. E esse benefício mensal é um benefício da assistência social, porque o artigo 203 trata da assistência social. Mas como é o nome do benefício? A Constituição não dá um nome. Então a primeira coisa que a LOAS fez foi dar um nome. O nome do benefício é Benefício de Prestação Continuada. Eu não gosto muito do nome não, né? É porque quando a gente está estudando lá os benefícios da Previdência, não da assistência, aí aqueles benefícios da Previdência também são benefícios de prestação continuada. Todos os benefícios da Previdência são benefícios de prestação continuada. O que é um benefício de prestação continuada? É um benefício que é pago em prestações sucessivas, né? Aposentadoria é um benefício de prestação continuada? Sim, é. Ela é pago em prestações sucessivas. Então, eu não gostei muito do nome que o legislador deu para o benefício, porque quando a gente fala benefício de prestação continuada e está se referindo, por exemplo, a um benefício da Previdência, gera uma confusão. As pessoas pensam que a gente está falando nesse benefício aqui da assistência social. Então, eu achei que era melhor dar outro nome. Poderia ser auxílio ao idoso e ao deficiente, alguma coisa desse tipo. Mas, deixa para lá. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. A lei deu esse nome, então a gente tem que aceitar. O nome do benefício que o idoso e a pessoa com deficiência têm direito a receber, se provar que não tem meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida pela sua família, o nome do benefício é Benefício de Prestação Continuada. Aí aqui, o artigo 20 continua, fala sobre o valor do benefício, né? Que é um salário mínimo, diz assim: o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal, isso a própria Constituição já diz que é um salário mínimo, diz quem são os beneficiários: pessoa com deficiência e idoso com 65 anos ou mais. A Constituição diz que é para a pessoa com deficiência e para o idoso. Mas a Constituição não define o que é idoso. Aí aqui a LOAS definiu. Idoso, para fins de recebimento do BPC, é quem tem 65 anos ou mais. E além disso, tanto o idoso como a pessoa com deficiência tem que comprovar que não possui meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Bem, mas aqui, o que significa uma família não ter meios de prover a manutenção de um idoso ou de um portador de deficiência que faça parte dessa família? O que significa isso?
o parágrafo 3º aqui do artigo 20 vai dizer. Parágrafo 3º do artigo 20, na redação dada pela Lei 14.176 do ano de 2021, diz assim: observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput. Qual é o benefício financeiro de que trata o caput? É o BPC. Benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo. Então terá direito ao BPC a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa. Aí vejam aqui, com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Tá legal? Então aqui a LOAS definiu o que significa uma família não ter rendimento para prover a manutenção de um idoso ou de uma pessoa com deficiência. É aquela família cuja renda per capita é igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. O que é renda per capita? Per capita é a mesma coisa que por cabeça ou por pessoa. Então, aqui no exemplo não, na questão, qual é a renda per capita dessa família? Se for inferior ou igual a 1/4 de salário mínimo, Pedrinho vai ter direito ao benefício. Se for maior do que 1/4 de salário mínimo, Pedrinho não terá direito. Olha, para calcular a renda per capita de uma família, vamos lá, renda per capita. Como é que calcula? A gente pega aqui, ó, o somatório dos rendimentos de todos os membros da família, somatório dos rendimentos de todos os membros da família e divide por N. O que é N? É o número de membros da família que moram, que habitam debaixo do mesmo teto. Aí aqui no nosso exemplo, quanto é o somatório de todos os rendimentos de todos os membros da família? Olha, aqui na nossa questão só tem um que tem renda, que é João, o pai de Pedrinho. Quanto é a renda de João? É um salário mínimo. Um salário mínimo. Quantos membros tem a família aqui da nossa questão? 3. João, Maria e Pedrinho. Então aqui, a renda per capita dessa família seria 1/3 do salário mínimo. Olha, 1/3 do salário mínimo é maior do que 1/4 do salário mínimo. 1/3 do salário mínimo é maior do que 1/4 do salário mínimo. Então, chegaríamos à conclusão que o nosso amigo Pedrinho não tem direito a receber o BPC. Professor, o que é isso? Será que não dá para dar um jeitinho? Um jeitinho brasileiro? Não, jeitinho brasileiro não. Vamos ver se a gente dá um jeitinho, mas é um jeitinho legal. Um jeitinho dentro das 4 linhas da lei, né? Um jeitinho conforme a lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Vamos ver se a gente dá um jeitinho aqui dentro da lei, para que o nosso amigo Pedrinho tenha direito a receber o BPC. Vamos lá. Vamos aqui ver algumas coisas aqui. Se eu examinar apenas esse parágrafo 3º, Pedrinho dançou, não tem direito. Porém, a legislação deve ser interpretada de forma sistemática. Não devemos observar apenas um dispositivo. Vamos ver a legislação como um todo. Vamos ver esse parágrafo 11 aqui, ó. Parágrafo 11 do artigo 20 da LOAS diz assim, ó. Para concessão do benefício que trata o caput deste artigo, qual é o benefício que trata o caput deste artigo? É o BPC, Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. Então, para fins de concessão do BPC, poderão o quê, professor? Poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, aí aqui diz, conforme regulamento. Bem, aqui o parágrafo 11, ele significa o seguinte, se por acaso a renda per capita da família for maior do que 1/4 do salário mínimo, nem tudo está perdido.
Outros elementos probatórios podem ser utilizados para comprovar o grau de miserabilidade daquela família. Como, por exemplo, imaginem que a família tem apenas uma renda de um salário mínimo, que no caso aqui é a aposentadoria de João. Mas imaginem que eles gastam a metade desse salário mínimo para comprar um medicamento para Pedrinho. Porque se Pedrinho não tomar esse medicamento, ele morre. Então ele tem que tomar. E o remédio é caro. A metade de um salário mínimo é usado para comprar esse medicamento. Bem, aí a gente chegaria à conclusão que existe um grau de miserabilidade dessa família, porque só sobra metade de um salário mínimo para eles. Sim, mas aqui o parágrafo 11 diz, conforme regulamento. Então esse parágrafo 11, ele não tem a sua aplicabilidade ainda, porque ele está dependendo de um regulamento. E esse regulamento, que é um decreto do presidente da República, esse regulamento ainda não existe. Tá legal? Vejam aqui essa lei 14.176. É uma lei bem nova, né? É uma lei do dia 22 de junho de 2021. E ela trouxe alguns dispositivos que podem ajudar aqui na resolução da questão, né? Olha, aqui ela acrescentou esse parágrafo 11A. Aí diz, o regulamento de que trata o parágrafo 11 desse artigo, essa lei 14.176, que é do dia 20 de junho de 2021, ela acrescentou esse parágrafo 11A ao artigo 20 da LOAS. Aí o parágrafo 11A diz assim, o regulamento de que trata o parágrafo 11 desse artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no parágrafo 3º desse artigo para até 1/2 de salário mínimo, observado o disposto no artigo 20b. Então, se aquela família comprovar por outros meios o seu grau de miserabilidade, esse limite máximo da renda per capita pode aumentar de 1/4 para até 1/2, metade de um salário mínimo. Bem, aqui no nosso exemplo, se aumentasse para a metade de um salário mínimo, resolvia o problema de Pedrinho, né? Por quê? Porque aqui a renda per capita da família de Pedrinho é 1/3 de salário mínimo. 1/3 é menor do que 1/2. Aí resolveria. Porém, é o regulamento que vai fazer isso. E ainda não existe o regulamento. Agora, essa lei 14.176, ela também acrescentou ao texto da LOAS esse artigo 20. O artigo 20, ele estabelece alguns critérios que o regulamento terá que respeitar. Tá legal? Para estabelecer essas regras para que uma família possa comprovar o seu grau de miserabilidade se por acaso a renda per capita dessa família for maior do que 1/4 de salário mínimo. Aí tem aqui o grau de deficiência, quanto maior o grau de deficiência, maior será esse limite da renda per capita, a dependência de terceiros, o comprometimento do orçamento da família com fraldas, medicamentos, alimentos especiais destinados a esse idoso ou a essa pessoa com deficiência. Bem, aqui o artigo 20b vai traçar os requisitos. Agora, observem que esse artigo, tanto esse parágrafo 11A, que será acrescentado à LOAS, como esse artigo 20b, eles ainda não estão em vigor. Observe aqui o artigo 6º, que é o último artigo dessa lei 14.176. E diz assim, esta lei entrará em vigor, inciso 1, em 1º de janeiro de 2022. Quanto ao artigo 1º, na parte que acrescenta o parágrafo 11 do artigo 20 e o artigo 20b da LOAS, que é a Lei 8.742. Então, tanto aquele parágrafo 11A como esse artigo 20b, ele ainda não estão vigorando. Tá legal? Então, essa parte aí que
poderão ser usados outros elementos probatórios para comprovar o grau de miserabilidade da família, essa parte aí ainda não pode ser aplicada, porque ainda precisa de um regulamento estabelecido por um decreto presidencial. E esse regulamento só poderá aparecer a partir do dia 1º de janeiro de 2022, porque esse regulamento terá que seguir as diretrizes do artigo 20b da Lei 8.742, que ainda não entrou em vigor. Aí vejam o parágrafo único desse artigo 6º da Lei 14.176, diz assim, ó: a ampliação do limite de renda mensal de 1/4 para 1/2 do salário mínimo mensal, de que trata o parágrafo 11A do artigo 20, mediante utilização de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade do grupo familiar, na forma do artigo 20 da referida lei. Aí vejam aqui, ó, fica condicionada a decreto regulamentador do Poder Executivo, em cuja edição deverá ser comprovado o atendimento aos requisitos fiscais. Então vejam, essa questão aqui de que outros elementos probatórios do grau de miserabilidade poderão ser adotados, essa parte aí ainda não está vigorando. Ela passará a vigorar só depois do dia 1º de janeiro de 2022 e depois que o presidente da República editar esse decreto regulamentador, tá legal? Então, professor, então Pedrinho não vai ter direito ao benefício? Será que não dá para dar outro jeitinho? Olha, ainda não deu para resolver a questão de Pedrinho, nem com base no parágrafo 3º, não deu, né? Porque o parágrafo 3º diz que a renda per capita tem que ser igual ou inferior a 1/4 salário mínimo, e a renda per capita da família de Pedrinho é maior do que 1/4 salário mínimo, porque é 1/3 de salário mínimo. Então, com base no parágrafo 3º não deu. Com base no parágrafo 11 também não deu, porque ainda não existe esse decreto regulamentador. Agora vamos ver se dá para resolver a questão de Pedrinho com base nesse parágrafo 14 do artigo 20 do regulamento. Ainda existem esperanças para Pedrinho. Vamos ver aqui o parágrafo 14 do artigo 20 da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. O parágrafo 14 do artigo 20 da LOAS diz o seguinte: o benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência, aí vejam, não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou a pessoa com deficiência da mesma família no cálculo da renda que se refere o parágrafo 3º. Qual é a renda que se refere o parágrafo 3º? É a renda per capita da família. Então, salvamos o BPC de Pedrinho. De acordo com o parágrafo 14 do artigo 20 da LOAS, Pedrinho tem direito a receber o BPC. Vejamos aqui, olha, o benefício previdenciário no valor de um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade. Aí vamos lá para a questão. Vejamos aqui. João tem quantos anos? 67 anos de idade. Então João tem mais do que 65 anos. Tem. João recebe uma aposentadoria. Qual é o valor da aposentadoria que João recebe? Um salário mínimo. Então aqui, meus queridos, o parágrafo 14 do artigo 20 da LOAS está dizendo que a aposentadoria que João recebe, como é só um salário mínimo e como João tem mais de 65 anos, o valor dessa aposentadoria não será computado para o cálculo da renda per capita dessa família. Então vamos aqui, ó, voltando para cá. Aqui, inicialmente, eu tinha calculado aqui
a renda per capita da família e eu disse que era 1/3 de salário mínimo, mas eu tenho que recalcular. Eu vou abrir outra tela em branco aqui para recalcular a renda per capita dessa família. Como é que calcula? A gente soma todos os rendimentos de todos os membros da família. Aí, para fins de cálculo da renda per capita, para fins de concessão do BPC a uma pessoa com deficiência, nesse exemplo aqui, qual é o valor do somatório de todos os rendimentos de todos os membros da família? Olha, para essa finalidade específica, o somatório é 0. 0. Ah, professor, mas João não recebe uma aposentadoria? Sim. Mas para fins de cálculo da renda per capita dessa família, para fins de concessão do BPC a um portador de deficiência, aquela aposentadoria de João não será considerada. Então aqui, para essa finalidade específica, o somatório dos rendimentos de todos os membros da família é 0. Aí eu tenho que dividir pela quantidade de membros da família. Quantos membros tem? 3. Aí qual é o resultado da renda per capita? 0. 0 dividido por 3 é 0. Eu aprendi. É lá quando eu fazia o ensino fundamental, eu aprendi que 0 dividido por qualquer número dá 0. Eu tenho 0 bananas e vou dividir por 3 pessoas. Cada pessoa receberá quantas bananas? 0, que eu não tenho nenhuma para dividir, então ninguém vai receber nada. É assim. Então, vejam aqui, meus queridos. O gabarito da questão é certo. Pedrinho tem direito. O que é que a questão está afirmando? A questão está afirmando nessa situação, Pedrinho tem direito ao recebimento do benefício de prestação continuada da assistência social no valor de um salário mínimo. Meus queridos, minhas queridas, espero que tenham gostado aqui dos nossos comentários a essa questão que eu mesmo elaborei e eu mesmo comentei e vou postar aí para vocês no meu canal do YouTube, Instagram, em qualquer lugar que possa ser útil para o seu aprendizado. Um grande abraço do professor Hugo Góes e fiquem todos com Deus.